Fortaleza, uma instituição moderna e arrojada que merece todo o nosso respeito e o nosso aplauso. Parabéns à Associação dos Jovens Empresários, parabéns pela bela história de vida. Um forte abraço, senadora Patrícia Saboia. A presidência convida para o centro do plenário 13 de maio para receber a placa o senhor João Rafael de Farias Furtado, coordenador-geral da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, AGE, para receber a placa pela passagem dos 20 anos de fundação desta associação. Para fazer a entrega, convido o deputado Arthur Bruno e permita que eu acompanhe, deputado. Em todas as placas está gravada a mensagem assinada pelo deputado Domingos Filho, onde o senhor presidente, em homenagem à Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, enaltece a Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, na passagem dos seus 20 anos de fundação, bem como exalta o trabalho das ilustres personalidades aqui nominadas. A presidência concede a palavra ao coordenador da Associação dos Jovens Empresários de Fortaleza, AGE, senhor João Rafael de Farias Furtado. Excelentíssimo deputado estadual Hermínio Rezende, que preside essa sessão solene. Excelentíssimo deputado Arthur Bruno, também requisitor dessa nossa sessão solene de hoje. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Gomes, que nesse momento representa o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Salmito Filho. Excelentíssimo desembargador Francisco Gurgel de Holanda, que nesse ato representa o excelentíssimo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Hernani Barreira. Excelentíssimo coronel Antônio Amaro de Lima Filho, que neste ato representa o excelentíssimo general de divisão Vitor Carula Filho, meu amigo Alex Mesquita, presidente da FAGES, meus amigos deputados Tomás Figueiredo Filho, Theo Menezes, Sérgio Aguiar, Lula Moraes, que aqui nos honram com a sua nobre presença, meus caros presidentes, Joaquim Ronaldo, presidente do Sindi Britas, Sullivan Mota, presidente do IPRED, Flávio Saboia, presidente do Senar, Cláudio Marcos Freire, presidente da Academia Cearense de Odontologia, a todos os associados que estão aqui presentes, muito obrigado pela presença. Eu sei que essa constância é difícil se fazer com esse número de solenidades que estão acontecendo com a nossa entidade, mas todos são muito fiéis e sempre comparecem. Meu querido amigo, vereador Paulo Mindelo, a qual tive a sorte e a felicidade de hoje lhe cumprimentar novamente na Câmara Municipal de Fortaleza, minhas congratulações, demais autoridades aqui presentes, a todos os demais. Bom, quando hoje, presidente, eu estava preparando o discurso, e o discurso em homenagem à nossa associação aqui na Assembleia, me deparei com um pequeno problema. Comecei a escrever o discurso e fui pensando em temas como empreendedorismo, juventude, e eu vi que toda vez que a AGE é chamada no plenário para, de fato, ser homenageada, sempre nós trazemos um discurso pronto, acabado. E eu me senti um pouco desconfortável conversar um pouco sobre criatividade, juventude, inovação, de fato, seguindo a padrões já pré-estabelecidos como demais. Então, dessa vez, eu quis fazer uma coisa diferente e, seguindo toda essa linha de raciocínio, tentar conversar um pouco com os novos deputados que fizeram essa sessão solene e as demais autoridades que estão aqui nos prestigiando hoje, falar um pouco de maneira informal do que é a AGE, do que a AGE representa para todos nós durante esses 20 anos. Pois muito bem. Falar, na verdade, de empreendedorismo é falar de inovação, é falar de criatividade. E a nossa entidade, durante 20 anos, se preocupa justamente com essas duas situações, inovação e empreendedorismo.
Acontece que falar de inovação e empreendedorismo leva a falar, consequentemente, também de formação de liderança. E a nossa entidade é justamente isso. São entidades formadas por jovens incríveis que dedicam seus dias, abdicam às vezes do seu horário de trabalho, do seu lazer, para prestar um serviço social a uma causa nobre, que é o empreendedorismo cearense. Então, falar sobre eles é um tanto que emotivo, mas ao mesmo tempo importante. Porque falar sobre esses jovens que compõem a AGE hoje é homenagear esses 20 anos de história que fazem parte dela. O empreendedor não é aquela pessoa que enxerga e que olha somente para os seus lados, que enxerga somente para a sua concorrência. O empreendedor é aquele que olha para frente. E, necessariamente, ele precisa de pessoas que possam pavimentar o seu caminho para que ele sempre possa seguir em frente. E fazer parte da AGE é justamente isso. É fazer parte de um grupo de pessoas que, entre si, não se enxergam como concorrentes ou como competidores, mas muito pelo contrário. Se enxergam como pessoas que querem compartilhar e que têm muito em comum a poder fazer. A AGE, durante seus 20 anos, trabalhou e trabalha muito na formação de jovens lideranças no nosso estado do Ceará aqui. Na verdade, nos quadros da AGE, se nós computarmos os 20 anos que já se passaram, mais de 4.000 jovens se passaram. Entre esses 4.000 jovens que se passaram pela nossa associação, vários deles já assumiram e assumem até hoje cargos de grande importância na nossa sociedade. E é sobre esses jovens, presidente, que eu gostaria de falar um pouco. São esses jovens que, de fato, trabalham todos os dias na sua empresa, são esses jovens que trabalham todos os dias para fazer um pouco de diferença na nossa sociedade. A AGE, quando surgiu em 1989, ela surgiu com um sonho. E eu imagino que esse sonho hoje, depois de 20 anos, se solidifica cada vez mais. Se a gente for conversar sobre os nossos presidentes, os coordenadores gerais que passaram pela entidade, os respectivos coordenadores, os respectivos associados que passaram dos nossos 20 anos, a gente não teria nem como conseguir expressar a quantidade de feitos que as pessoas de fato realizaram. Desde Carlos Fugita, que assumiu a primeira coordenação geral da AGE em 1989, até a última coordenadora geral, que foi a Caroline Mello, vários feitos aconteceram. Isso só vem reforçar uma ideia que na AGE nós temos. O estado do Ceará e o município de Fortaleza, penso, é um estado e um município que é formado literalmente por grandes homens e grandes mulheres. Nós não somos um estado, muito menos uma cidade que dispõe de grandes recursos econômicos, não dispomos de grandes recursos naturais, mas nós temos grandes homens e grandes mulheres que trabalham dia a dia para fazer o nosso estado e o nosso município ser reconhecido nacionalmente, e assim o é. Essa foi a ideia que inspirou a AGE durante todos esses anos, e essa ideia de inspirar a AGE inspira também os nossos princípios. Nosso estatuto foi reformado ano passado, mas uma coisa que é imodificável no nosso estatuto são os nossos princípios. Princípio de ética, princípio de empreendedorismo, princípio de ajuda ao nosso próximo. Todos esses são os pensamentos que, de fato, influenciam até então a nossa associação. Se nós fazermos uma comparação de todos os 20 anos que se transcorreram até hoje, vimos que a nossa entidade, apesar de 20 anos, ainda tem muito a amadurecer. Todavia, ela já aprendeu muito nesse caminho e continua aprendendo. Nós aprendemos com nossos erros e temos a humildade de reconhecer os nossos erros. E são justamente com esses erros que nós conseguimos dar o próximo passo, e o próximo passo se chama sucesso. Então, é um orgulho muito grande fazer parte dessa associação, é um orgulho muito grande poder fazer parte de um conjunto de jovens que pensam assim, que pensam que a nossa sociedade não visa simplesmente a lucratividade, mas sim algo que nós gostamos de chamar de lucratividade sustentável. É aquela lucratividade que literalmente mostra que o capitalismo, pela maneira que nós pensávamos antigamente, pelo menos pós-Segunda Guerra Mundial, deve ser repensado e deve ser colocado de uma postura diferente. É a hora de não se preocupar simplesmente com o lucro das nossas empresas, sem se preocupar com os nossos fornecedores, os nossos consumidores, os nossos empregados. É só assim que nós vamos poder ter a exata medida do que é um empresário, do que é um empreendedor e do que é a empresa nesse século de tão acirrada competitividade. Então, a AGE é justamente isso. A AGE é uma entidade que passou durante 20 anos da sua história formando lideranças, contribuindo para o nosso Estado, buscando cada vez mais um espaço para que pudesse ser reconhecida, não como uma entidade concorrente, não como uma entidade que quisesse